Vamos ver a Yasmin aí. Oi, Yasmin, tudo bem? Tá mal acompanhada. É, Irmãos, nós temos estudado às quintas-feiras, né? Carta de João. E eu quero então, nessa noite, nessa quinta-feira, me sentir muito impactado pela palavra, pelo texto que nós nos debruçamos e gostaria de trazer alguma coisa desse texto para a vivência da nossa igreja, para aquilo que nós precisamos enquanto igreja do Senhor nesse tempo. E você pode abrir a sua Bíblia então na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 17. Lá no finalzinho, não é o Evangelho de João, hein? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Perdão, 17 primeiro. Depois a gente vai no 7. Primeiro o 17. Diz assim a palavra do Senhor: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ler juntos? Vamos lá? No 3. 3 e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma outra versão desse mesmo texto, uma versão que eu gosto bastante, a versão da Bíblia Viva, diz assim: este mundo está perecendo, e estas coisas más e proibidas perecerão com ele, mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Queridos, essa é uma expressão de vitória. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Moody, ele fala algo interessante sobre isso. Ele diz assim: fazer a vontade de Deus fornece a posse da vida eterna, que significa permanência eterna. Permanência eterna. Então, é uma expressão de vitória, mas não uma vitória qualquer. É uma expressão, então, de uma vitória definitiva. Fazer a vontade de Deus, então, nos leva à vitória definitiva. Viver ao lado dele, ter uma eternidade com ele, estar com ele no céu, ser salvo por ele. E então é uma expressão de vitória. E no capítulo 2, João, então, ele vai pavimentando esse caminho de vitória para que nós cheguemos, então, a esse alvo. E João, ele vai tratar aqui no capítulo 2 de algumas dimensões do procedimento cristão, para que nós, então, possamos ter essa vitória, a vitória da eternidade em nossas mãos. João, ele vai falar no capítulo 2, desde lá do início, sobre o caráter da nossa conduta. Qual é o caráter da nossa conduta? Ele traz muitos argumentos sobre a conduta do cristão e a conduta através da imitação de Cristo, lá nos versículos 1 e 2, o princípio da imitação, para que não pequeis. E guarda essa expressão aí, para que não pequeis, porque em breve essa expressão vai voltar aqui ao púlpito. Mas qual é então o padrão dessa imitação que nós devemos ter a partir do conhecimento da pessoa de Jesus, daquilo que a sua palavra nos traz de conhecimento sobre ele? João então vai falar no versículo 6 sobre andar como ele andou, andar como ele andou. Isso não tem muito a ver com o jeito de andar, mas aquilo que ele fez, onde ele caminhou, como ele abençoou as pessoas, como ele pôde viver nesse mundo pecaminoso, como diz a oração da serenidade, pecaminoso, mas tomar esse mundo como Deus o fez, e não como nós gostaríamos que fosse, mas de fato andar como ele andou, e ele não pecou.
E para que nós pudéssemos, então, para que nós possamos andar como ele andou, nós precisamos observar a sua palavra. A imitação da pessoa de Cristo passa pelo viés de conhecer os seus mandamentos. Como podemos obedecer alguma coisa que não conhecemos? Como podemos obedecer alguma coisa que não está no nosso conhecimento? Então, a palavra de Cristo, lá nos versículos 3 e 5, envolve essa dimensão da imitação de Jesus, de andar como ele andou. Para andar como ele andou, eu preciso conhecer a sua palavra. A imitação de Cristo, então, envolve guardar os seus mandamentos. E o andar de Cristo, a prova dessa imitação deve ser, então, o amor incondicional. Incondicional. E sabe, queridos, o amor, ele é a dimensão de Cristo que pode ser visível em nós. O amor de Cristo em nós é a prova de que nós o conhecemos e que nós vivemos e que nós queremos andar como ele andou. E queremos amar sobremaneira como ele amou. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A prova real de que nós ouvimos os seus mandamentos, de que nós seguimos os seus mandamentos, de que nós o imitamos é o amor. E aí, agora sim, a partir do versículo 7, 1 João 2, a partir do verso 7, vamos ler aí até o 11, né? Da carta de João, 1 João, capítulo 2, de 7 a 11. E diz assim: irmãos, deixa o Gilson chegar aqui. Valeu, Gilson. Obrigado, meu querido. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Uma palavra um tanto até dura, mas João ele começa esse capítulo com a expressão preferida dele, amados, queridos, né? Filhinhos. E João ele se dirige ao povo com uma ênfase, mas também com muito amor, com aquilo que deve ser mandamento, mas também com muito amor, com aquilo que é advertência da parte do Senhor, repreensão da parte do Senhor, mas com muito amor. O fato de ser dito, ser escrito, chegar até nós com muito amor, não significa que seja menos uma advertência ou que seja menos repreensão por causa disso. Na verdade, com João, nós aprendemos não só como falar, né, não só o que falar, mas também como falar, e isso por si só já é um grande exemplo. Então, João ele nos traz coisas duras, palavras que são duras, que são literais, mas que chegam com esse peso, né, com o peso do amor, do jeito que ele se expressa. E quando nós lemos esse texto, então, nós temos talvez uma pequena confusão, porque no versículo 7, ele diz que não escreve um novo mandamento, mas escreve um mandamento que é antigo, né? E um mandamento que já
existia o mandamento que remete tanto às palavras de Jesus Cristo em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não só a palavra do próprio Cristo, mas também o mandamento que é muito mais antigo, expresso no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o mandamento é antigo, o mandamento é conhecido. João então se expressa, olha, eu não vos escrevo nada de novo, você deve amar o seu próximo. Você já sabe isso desde a lei, você já conhece essa expressão. Esse mandamento, ele não é novo, porém antigo. Isso no versículo 7. Mas no versículo 8, ele fala totalmente o contrário. Ele diz que agora esse mandamento do amor, ele é novo. E a gente pode pensar, então, poxa, o que João está querendo dizer? No versículo ele diz que o mandamento é antigo, que você deve, que você já conhece. Mas no versículo 8, ele diz que o mandamento é novo. Hoje em dia se usa uma palavra que está muito na moda, que se chama ressignificar. O pessoal usa essa palavra direto. Vou ressignificar a minha vida. Vou ressignificar a minha história. Vou ressignificar isso, ressignificar aquilo. E o que João está falando aqui é que em Jesus Cristo o amor foi ressignificado. Sabe, queridos, quando a gente gosta de algum esporte, e muitos aqui gostam de futebol, quem aqui gosta de futebol? Quem aqui botafoguense? Que solidão. Quem é tricolor? Quem é flamenguista? A grande maioria das pessoas bonitas, né? Beleza? E a gente sabe que o futebol é algo que é antigo, não é? Futebol é bem antigo. Mas volta e meia aparece um camarada que com o seu toque, com o seu jeito, dá um novo significado ao futebol. Dá um novo significado ao futebol. E aí a gente pode ter Pelé, Maradona, não é isso? Zico, mas quem? Mas quem? Garrincha, não é isso? Apesar de que eu não vi o Garrincha jogar não, né? Ainda bem, né, Bíblia? Vou revelar a idade. Mas tem um cara que eu acho que ele é diferenciado. Pode ser que a galera aqui que entende de futebol mais do que eu entendo de futebol como quem entende de energia nuclear, né? Quase nada. Mas pode ser que tenha alguém aqui que entenda mais do que eu, que discorde de mim. Mas o meu pensamento, um camarada diferenciado, é o tal do Ronaldinho Gaúcho. É ou não é? Camarada que realmente parece que a bola tinha uma cola que grudava no pé dele, driblava um e fazia, e aquela coisa toda, e gol atrás de gol. No Barcelona, então, foi demais. Eu gosto muito de ficar vendo no YouTube os gols do Ronaldinho Gaúcho, os lances do Ronaldinho Gaúcho, porque para mim ele é um cara que trouxe um novo significado ao futebol, que já é uma coisa tão antiga. Talvez quem trouxe um novo significado a um outro esporte foi o Ayrton Senna, né, que pilotava como ninguém e entrava na curva, né, Segundinho? Freando e acelerando ao mesmo tempo, já viu isso? Freando e acelerando ao mesmo tempo, para o carro não esvaziar o turbo, e com isso ele ganhava 1 segundo em cada volta. Era demais. Ele trouxe um novo significado, então, à direção. Volte e meia, então, você come alguma comida, talvez uma comida que já está cansado de comer, um arroz, um feijão, um negócio, mas quando alguém faz, tem um toque diferente. E aí trouxe um novo significado a algo que era tão antigo. Na música também, às vezes, tem alguém que com o seu talento, com a sua pegada, transforma e faz alguma coisa que seja diferente em cima de uma coisa tão antiga quanto a música. Um comentarista que eu li, ele disse o seguinte:
uma partitura musical pode se transformar em algo completamente novo para alguém que a ouve interpretada por uma grande orquestra sob a batuta de um exímio diretor. Então, nós conhecemos várias coisas que são antigas, mas pode ter um significado novo. Sabe, queridos, em Jesus, o amor tem acho que não só um significado novo, ele tem o significado. Aquele mandamento antigo, olha assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus vem e faz o seguinte: eu não só vou amar o meu próximo, como eu vou me entregar por ele, para que ele possa ter salvação. Então, em Jesus, o amor passa a ser um mandamento novo, porque ele leva o amor e as consequências do amor a outro patamar, a outro nível. Em Jesus, então, o amor, mesmo que conhecido, ele se torna novo. O amor em Jesus Cristo, ele vai em algumas direções, e a sua extensão é que ele alcança a todos os perdidos, a todo pecador, e ele vem e combate o que se dizia naquela época. Os rabinos daquela época, eles diziam, né, os judeus ortodoxos daquela época, eles diziam que o pecador era uma pessoa a quem Deus queria destruir. E então os líderes religiosos da época de Jesus, eles diziam o seguinte: há desfruto nos céus, diziam, quando um pecador é arrasado na terra. Entende isso? Olha o que aqueles homens diziam, que há felicidade no céu quando um pecador é arrasado na terra. Aí Jesus vem e fala o seguinte: não, meu irmão, há festa no céu quando há salvação de uma vida. Totalmente o contrário. Segundo os rabinos daquela época, eles diziam o seguinte: os gentios foram criados por Deus para ser o combustível do fogo do inferno. É o que eles diziam, que eles foram criados para ser o combustível do fogo do inferno. Mas Jesus não, porque Jesus amou o mundo de tal maneira para que esses gentios não mais conhecessem, não fosse mais o combustível do fogo do inferno. Mas o amor é algo que estendeu as suas fronteiras para fora do que se conhecia, para fora do que havia e ainda daquilo que se pode conhecer. O amor de Jesus, ele é abrangente, ele tem uma distância que nós não podemos mensurar, e ele chegou até nós, e ele nos alcança, e nos alcança também com a força do seu sentimento e principalmente do seu exemplo, ao qual devemos imitar, o exemplo do amor, o exemplo de amar o próximo. E o texto então me diz que se eu amar o meu próximo, eu tenho a vitória sobre as trevas, que eu posso então andar na luz, que eu posso então ser luz, e eu terei vitória sobre as trevas. João então ele nos ensina não só que o amor é um exercício mental, mas também é uma prática do nosso viver. William Berkeley, ele fala sobre esse texto, ele diz o seguinte: aqui temos, pois, a formidável concepção de que o cristão é um homem que o mandamento do amor de Cristo diariamente faz-se cada vez mais real. Para João, o cristianismo é progresso no amor. Amém, irmãos? Nós lemos esse texto, já lemos esse texto tantas vezes. E o que significa, então, para que nós alcancemos a vitória, aquele primeiro texto que eu li, que significa vitória, de ser vitorioso, nós temos que passar pelo viés do amor, nós temos que passar pelo caminho da comunhão, para que alcancemos, então, o tempo da vitória e da eternidade. Me chama a atenção a maneira, então, que João ele vê e ele coloca esse texto. João, então, ele não relativiza o amor, ele não relativiza aquilo que deve ser feito, ou trevas ou luz, ou ama ou odeia. Não existe gostar mais ou menos, não existe, então,
o meio termo, o que significa que para sermos vitoriosos, temos que trilhar, mesmo contra a nossa vontade, mesmo contra a nossa concepção, muitas vezes mesmo contra a minha noção de justiça, eu tenho que trilhar esse amor, para que eu possa imitá-lo, para que eu possa então alcançar essa vitória, eu preciso passar por esse caminho do amor, que para mim pode ser até muito difícil, muito ardiloso e muito espinhoso, porque muitas vezes eu vou bater na minha própria concepção do que é certo, do que é errado. Muitas vezes eu vou de encontro àquilo que eu penso ser o correto para uma situação. Parece então que nós devemos evitar o ódio, e muito tem falado sobre isso também nas redes aí, no YouTube, o discurso de ódio, mas não é disso que nós estamos falando. O texto vem falar então sobre que aquele que odeia o seu irmão não pode andar na luz. E nós estávamos quinta-feira aqui debruçados sobre esse texto, e a Ruth me perguntou: pastor, mas esse ódio aí, o que é esse ódio? É isso mesmo? É o ódio? E eu vou deixar essa resposta para a próxima quinta-feira. Você que ficou curioso, pode vir quinta-feira, que eu vou começar o culto, né, falando da etimologia dessa palavra, etimologicamente sobre essa palavra. Mas, queridos, odiar o meu irmão, e às vezes nós pensamos, olha, nós não odiamos ninguém, eu não tenho ódio por ninguém, eu não tenho esse tipo de sentimento, porque eu sou um crente em Cristo Jesus, mas às vezes o ódio, ele se caracteriza por questões que são mais corriqueiras, que estão mais perto de nós do que nós podemos imaginar. O texto vai nos trazer, então, através dessa expressão, aquele que odeia o seu irmão não anda em luz, mas sim nas trevas, quando nós, de alguma maneira, pensamos que alguém, que o nosso irmão é dispensável. Quando nós pensamos que alguém é dispensável, nós estamos caminhando por esse caminho do ódio e não do amor, das trevas e não da luz. Sabe quando você está no seu trabalho e tem aquela pessoa que que pega no seu pé, por assim dizer, às vezes aquela pessoa difícil de relacionamento, aí você ora assim: Senhor, por favor, que ela arrume um empreguinho melhor, né? Que ela seja promovida, saia desse setor. Você nunca pensou assim, não, irmão? Eu já. Tomara que ele mude de igreja. O irmão fulano de tal, ele é difícil. Tomara que ele mude de igreja. Quem sabe, né, ele não alcança, não arruma outra igreja aí e vai para lá. E o pessoal vai falar assim: ó, vai com Deus. Sabe, queridos, quando nós dispensamos o nosso irmão, nós estamos caminhando pela dimensão do ódio, porque o amor em Cristo Jesus, ele é um amor agregador. Só não ficou perto de Jesus quem não queria. Todos que queriam ficar perto dele e andar com ele, andaram. A não ser aqueles também que tinham uma missão, né? Como o endemoniado gadareno, que foi recuperado, que foi liberto daquela legião de demônios e queria seguir a Jesus. Jesus deu uma missão para ele: ó, não vai comigo não, vai para a sua cidade e lá você prega o que aconteceu com você. E a Bíblia diz que Decápolis, um conjunto de 10 cidades, as pessoas aceitaram a Jesus por causa do testemunho daquele gadareno. Mas algumas outras pessoas estavam tão perto de Jesus, e não tiveram esse mesmo conceito, essa mesma ideia. Muitas pessoas se tornaram dispensáveis, assim como o jovem rico foi lá, falou com Jesus, mas ele, não, então não quero. Ele se tornou dispensável e foi embora, mas a vontade de Jesus, porque o texto diz que Jesus o olhou e o amou, a vontade de Jesus com certeza era caminhar com aquele jovem. Quando nós então temos esse sentimento de que alguém é dispensável, que não faz diferença de estar ali ou não estar, nós estamos caminhando por um caminho que não é o caminho do amor. Podemos então seguir por esse caminho, não exatamente de ódio, mas que passa por essa nuance,
quando nós tratamos alguém com desprezo. E volta e meia nós tratamos alguém com desprezo, seja pela condição social, seja pela condição física, seja pelo estado maltrapilho, mal cheiroso de alguém. Tratamos as pessoas com desprezo. Tratamos as pessoas com desprezo, às vezes pela posição financeira, por aquilo que ela faz. Tratamos as pessoas com desprezo quando não as consideramos importantes. E para que nós possamos passar por esse viés do amor de Jesus, não podemos tratar o nosso irmão com menosprezo. Ninguém é menor do que ninguém e também ninguém é melhor do que ninguém. Em Jesus nós somos todos iguais, e sobre igualdade eu creio que o céu vai ser sensacional, porque no céu todos terão vestes brancas, sabe? Você não vai ter aquela sua roupinha de marca, você não vai ter aquela roupa bonitona, você não vai ter o seu carro, você não vai ter a sua casa. Todos serão iguais diante do Senhor. Então note, meu irmão, que se eu trato todo mundo com igualdade, eu já começo então a experimentar alguma coisa que vai ser consolidada perfeitamente no céu. Não posso menosprezar então o meu irmão. Passamos por fora do caminho do amor proposto de Jesus quando nós tratamos o nosso irmão como se ele fosse um tédio. Um tédio. Ah, cara, esse cara é chato pra caramba, né? Não, ele só fala dele mesmo, ele só fala da experiência dele. Ele é um cara chato. Você já teve aquele amigo que só fala que as coisas dele é boa? Já viu esse cara? Então, você vai vender o seu carro, o cara vai e joga o preço do seu carro lá embaixo. Mas o preço do carro dele, ó, né, lá em cima. Tem alguns amigos aí, guitarrista é um caso sério, não é não, Carlinhos? Guitarrista é um caso sério. Tem um amigão, meu amigo, mas amigo mesmo, pá. Amigo, mas é amigão mesmo, mas tudo que é dele é sensacional, é bom, é excelente, é esplendoroso, quase parece que é celestial. E o que é meu, não vale a pena nem falar, sabe? E às vezes nós temos a tendência a tratar as pessoas como se elas fossem um tédio, com reclamações, com desgraça, mas nós precisamos então fugir desse caminho e tentar agregar as pessoas ao nosso convívio, e isso é muito mais pessoal do que se pensa. Nós não podemos tratar o nosso próximo como se fosse um inimigo. Não podemos tratar o nosso próximo como se ele fosse um inimigo. E é justamente isso que o inimigo das nossas almas quer, que nós tratemos uns aos outros como se fôssemos inimigos. E aí, eu te volto aí para o ramo da música, né? E às vezes nas igrejas os músicos se tratam como se fossem inimigos, uma competição. E essa competição não é aquela competição saudável, mas é uma competição que não leva a lugar nenhum. Cito o exemplo da música, mas em muitos outros ramos, não podemos tratar o nosso irmão como se inimigo ele fosse, como se nós estivéssemos numa competição. Eu não sou o irmão que ora mais, eu não sou o irmão que prega mais, eu não sou o irmão que canta mais. Todos nós temos uma unidade, estamos seguindo o mesmo propósito, estamos indo numa mesma direção. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém larga a mão de ninguém. E aí, essa palavra ódio, ela vai caminhando por todas essas dimensões. O que nós precisamos fazer é ver o nosso próximo como o nosso verdadeiro irmão. E ao fazer isso, nós vamos estar ligados nas suas necessidades, nos seus interesses, naquilo que ele precisa, que a sua vontade seja então entendida, servir ao próximo, ter comunhão com ele, é a verdadeira alegria de viver. Como é bom servir ao Senhor servindo ao próximo.
Se nós então nos encaixamos em alguma dessas categorias, ou talvez em todas, né? Isso significa simplesmente que nós não amamos, nós aborrecemos o nosso próximo. Significa então que nós estamos distante dessa vitória proposta e que vai passar pelo viés da comunhão, do amor que eu preciso ter por cada um, indiscriminadamente. Isso passa pelo propósito da minha família, isso passa pelo propósito da minha igreja. Nós vivemos aqui várias campanhas de missões, e isso é muito bom, e a igreja precisa ser a cada dia mais uma igreja missionária, e investir nisso. Mas eu não posso pensar em missões se eu não conseguir pensar também naqueles que estão próximos de mim, na minha família, na minha igreja. Eu não posso pensar em algo que seja para fora da minha casa, se isso não passar por dentro da minha casa, se o amor não for a marca da minha família. E isso é um grande desafio, e isso foi um grande, posso dizer assim, uma grande surra que eu levei nessa semana através desse texto, porque o amor precisa ser a expressão também na minha família. O amor precisa ser, irmãos, a expressão na minha igreja. E por que eu não falo na nossa igreja? Porque é uma decisão que eu preciso tomar, é uma decisão que você precisa tomar. E se cada um de nós tomar a decisão de andar como Jesus andou, no critério do amor, meu irmão, o que vai acontecer com esse lugar? O que vai acontecer com essa igreja? Qual será o local que o Senhor Deus vai nos colocar no dia que nós resolvermos amar ao nosso próximo, de dentro para fora, como Ele nos amou, como Ele se entregou por nós? Talvez a palavra odiar seja muito forte, mas quando nós passamos por todas essas reflexões a partir desse texto, nós podemos entender que se nós não amarmos, nós não vamos sair do lugar. No sentido espiritual, a minha vida espiritual não vai avançar se eu não conseguir amar o meu irmão que tem um problema, se eu não conseguir amar o meu irmão que está lutando contra uma dificuldade, se eu não conseguir amar o meu irmão que é difícil, mas eu tenho que amá-lo, se eu não conseguir amar o meu irmão também que é fácil e faço até demais, se eu não conseguir amar o meu irmão que não faz nada direito, se eu não conseguir amar o meu irmão que toda hora tropeça, se eu não conseguir amar o meu irmão que tem um bom espírito de liderança, se eu não conseguir amar o meu irmão que no momento também não quer fazer nada, eu tenho que passar pelo viés do amor para que eu possa alcançar como crente em Cristo Jesus. Você entende isso? Querer a vitória sem passar pelo amor é a mesma coisa que você tentar vencer uma maratona de táxi. Você pega no início e salta no final, e você não vai passar pela corrida, você vai trapacear. Mas nós podemos alcançar, pelo exemplo que Cristo deixou para nós, pelo exemplo de amor que Ele deixou para nós. João, então, ele traz esses escritos, e nos escritos de João, o amor de Jesus ganha mais corpo, ganha mais intensidade. E nos escritos de João, o amor de Jesus, então, ele vai se caracterizando como um mandamento mais prático, mais pragmático para as nossas vidas, para as nossas histórias. Não avançaremos se não amarmos uns aos outros. Amém, irmãos? Difícil, muito difícil amar uns aos outros, amar indiscriminadamente, amar como Jesus amou. Mas esse é o desafio da nossa vida, e é o desafio que eu quero te propor nessa noite. Eu quero que você busque na sua memória, feche seus olhos, busque na sua memória relacionamentos que não estão bons na sua casa, busque relacionamentos que não estão bons na sua família, na sua vida profissional, busque relacionamentos que são difíceis na sua igreja, para que nós possamos juntos avançar e alcançar, e pedindo a Jesus que equilibre as coisas no nosso coração, porque precisa partir de nós.
Porque se eu digo que vivo esse amor e não amo o meu próximo, eu sou mentiroso, em mim não há luz, mas somente trevas, e eu não quero ser trevas, eu quero ser luz. O quanto ou tanto eu preciso abrir mão para estar na luz do Senhor, o quanto eu preciso abrir mão da minha opinião, da minha vontade, para que eu possa então sair dessas trevas e andar à luz. O versículo 11, ele me diz que aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas cegaram os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos essa noite, o contrário do versículo 11, que nós, Senhor, possa abrir os nossos olhos com as lentes do amor, e que através das lentes do amor eu possa enxergar o meu próximo com mais compaixão, com mais empatia, com mais paciência, com mais observação, com mais cuidado. Vamos orar em nome de Jesus? Ficar de pé nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos essa noite, Pai, como que um bálsamo de amor nas nossas vidas. Ó, Pai, que eu possa olhar para o meu próximo de maneira diferente, que eu possa não ter inimigos nesse local e nem em local nenhum, que eu possa, Senhor, ser luz onde quer que eu ande. Dá-me, Senhor, a paciência necessária para tratar das pessoas que eu tenho dificuldade. Ó, Senhor, dá-me, Senhor, da tua unção, dá-me, Senhor, do teu amor, Senhor, dá-me da tua capacidade de perdoar, para que eu possa ser liberto da mazela da falta de perdão. Senhor, que esse significado do amor encontre local nos nossos corações, na observação desse amor, que encontre então reflexo, Senhor, nas nossas vidas. Como poderemos, Senhor, amar o nosso próximo como o Senhor mesmo nos amou, Pai? Dá-nos, Senhor, do teu amor, enche o nosso coração do teu amor, aumenta, Senhor, a nossa capacidade de perdoar. Se o nosso intelecto, se a nossa razão precisa ser deixada de lado, ajuda-nos, Senhor, também nisso, Senhor. Pai, ajuda-nos a fazer a tua vontade, a andar como o Senhor andou, mesmo que isso signifique, Senhor, andar novamente ao sacrifício, mesmo que isso signifique, Senhor, abrir mão de algumas coisas. Pai, ajuda-nos, Senhor, em tudo, porque sem amor não poderemos vencer nesse tempo. Sem amor não poderemos pregar o teu evangelho, que é a essência do amor. Sem amor não poderemos caminhar administrativamente, operacionalmente, Pai. Sem amor estamos amarrados nas correntes do ódio. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós que aqui estamos queremos nos libertar. Enche, Senhor, os nossos corações. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos observar o caminho a seguir e não nos percamos desse caminho. Porque nós temos, Senhor, como a Igreja Batista Jardim Progresso, um compromisso contigo, um compromisso com esse local, um compromisso, Senhor, com os nossos vizinhos, de demonstrar o seu amor a cada dia. Ó, Pai, nos ajude. Não importa, Pai, se somos poucos, nós queremos, Senhor, impactar essa comunidade, Pai. Nós queremos encher essa comunidade de amor. Nós queremos encher as nossas crianças, Senhor, do amor que vem do alto, para que elas sintam aqui algo diferente. Senhor, ajuda-nos a não tratarmos uns aos outros como inimigos. Ajuda-nos, Senhor, a não tratarmos uns aos outros como superiores ou inferiores. Senhor, tira de nós toda a diferença, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a andar como o Senhor andou. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como Tu és. É isso, Senhor, que nós te pedimos, humildemente, nessa noite, crendo, Senhor, que é possível, crendo que a orientação da Tua palavra não é uma utopia, mas é algo real, é algo tangível, que nós podemos viver a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, em tudo,
É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Logo eu. Tem a letra aí? Logo eu, pobre pecador, logo eu, fraco e tão devedor, logo eu, que graça recebi, logo de que esse amor seja a marca da sua vida. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Que este amor seja a marca da sua vida. No casal é bonito, né? Que esse amor seja a marca da nossa vida. Você tem uma semana de paz na presença do Senhor. Participe então do PGM terça-feira, do nosso culto quinta-feira. Próximo final de semana estaremos aqui juntos em nome de Jesus. Quero agradecer também a todas as pessoas que oraram por mim. Eu estou bem, acho que a pedra foi embora, né? Vou precisar fazer uma pequena cirurgia de retirada de algumas hérnias, mas não é nada demais, tudo tranquilo. Então, vamos que vamos, né? Agradeço a todos que me ligaram, passaram um sábado, se importaram comigo. Eu estou ficando melhor, acho que eu estou até mais bonito, porque agora eu estou sem o peso da pedra, estou mais levinho, né? Então, que você tenha uma semana abençoada, abençoadora na presença do Senhor. Pai, te agradecemos pelo culto dessa noite, pela maneira que o Senhor falou aos nossos corações. Traga à nossa memória, Pai, esse amor de Deus que recebemos de graça e que podemos repassar e viver esse amor como se fosse, Pai, uma prévia do céu. Ajuda-nos, Senhor, nisso tudo. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o grande amor do nosso Pai e as consolações do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Boa semana.